Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Conversa com o Psicólogo, nosso encontro de quarta-feira ao meio-dia. E hoje nós vamos conversar sobre dois temas especiais. São dois temas ligados. Um associado à questão dos vícios e o outro associado à questão das dietas. A primeira questão que nós vamos conversar é ligada à questão dos vícios, onde foi pedido para conversar sobre a tendência ao alcoolismo. E a gente vai conversar no sentido mais amplo. Então, logicamente, a gente não tem informações mais profundas e tudo, a gente vai conversar a título de uma reflexão, a título de autoconhecimento, pensando sempre em aspectos e pontos que têm a ver com a vida de cada um de nós. Juliana, seja bem-vinda. Então, falar sobre a questão de vícios é falar de uma coisa muito mais ampla do que parece. Porque, na verdade, o ser humano pode se viciar em quase tudo. A gente geralmente, quando pensa em vícios, a gente pensa nas questões do álcool, nas questões de drogas, mas o vício ligado ao ser humano é algo muito mais amplo. Então, olha, além de álcool, drogas, sexo, comida, que vai ser o tema da próxima questão que a gente vai trabalhar, jogos, videogames, compras, pessoas, mentiras, fofocas, preguiça, avareza, emoções diversas e por aí vai. Então a gente consegue perceber que existem dois tipos principais de vícios: aqueles de caráter mais físico e aqueles que são os vícios de caráter, literalmente. Lembrando uma frase de Confúcio, sábio chinês, de 450 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte: olha que sabedoria. Os vícios vêm como passageiros, visitam-nos como hóspedes e ficam como amos. Então, o que Confúcio está dizendo que tem a ver com isso que nós estamos conversando? Então, o que o Confúcio está dizendo? Que os vícios chegam de levinho, depois eles vão ficando como hóspedes, ou seja, a gente tem um contato, eles vão permanecendo e quando a gente menos percebe, eles estão nos dominando. Então, esse é o ponto do cuidado. Existem pesquisas que dizem o seguinte: cerca de 12 a 20%, gente, olha os dados, são dados muito altos, cerca de 12 a 20% das pessoas que têm contato com qualquer tipo de droga, aí eu estou falando de drogas, acabam enveredando por esse vício. Então é muito grave, de 12 a 20% é muita coisa. Então, às vezes, algo que pareça inocente, só vou experimentar, só vou testar, nem sempre é uma boa coisa. E outra coisa importante é a gente lembrar que dentro da questão dos vícios, no sentido mais amplo, muitas das pessoas expostas a ele são pessoas boas, são pessoas do bem, mas que acabaram perdendo o controle. E muitas vezes as pessoas acabam equivocadamente associando vícios a pessoas que são delinquentes ou outros, e não é assim. Tem muitas pessoas boas, do bem, que infelizmente acabaram caindo na questão dos vícios. Então, para que a gente tenha esse cuidado, eu quero trazer para vocês mais uma metáfora ligada à mitologia para a gente entender o nosso psiquismo. E vocês vão entender. Olha que interessante. Na mitologia grega, nós temos o mito de Hércules. E Hércules, ele passou por uma situação onde ele cometeu um equívoco, um erro muito grave.
e para ele poder liberar a própria consciência, para que ele pudesse adquirir a imortalidade. Isso é um mito, é uma metáfora, mas vocês vão ver a analogia com o nosso psiquismo. Hércules, então, teve que cumprir 12 trabalhos. Olha que interessante. Depois, nós iremos fazer uma live especial, prometo, para a gente só falar dos 12 trabalhos de Hércules e o autoconhecimento. E o que isso daí tem a ver com a nossa vida? É um tema muito legal, mas eu quero trazer um ponto, um dos trabalhos. Então, um dos trabalhos de Hércules era vencer a Hidra de Lerna. Então, na cidade de Lerna, havia um monstro que era uma serpente gigantesca, que tinha 9 cabeças, e 8 dessas cabeças, quando cortadas, voltavam a nascer duplicadamente. E a 9ª cabeça era imortal, ou seja, não iria morrer jamais. E esse era um desafio imenso para Hércules. O que Hércules fez? Nesse desafio, ele precisou de contar com a ajuda de um amigo, que também era um guerreiro, e esse amigo veio munido de uma tocha. Porque à medida que Hércules ia cortando as cabeças da Hidra, esse amigo ia com a tocha cauterizando para não nascerem de novo. Mas a 9ª cabeça, que era imortal, Hércules a enterrou, mas ele eternamente teve que vigiar essa cabeça. E a partir daí, Hércules molhou as suas flechas no sangue da Hidra, porque o sangue dela era tóxico. E Hércules, então, a cada desafio vencido, a cada trabalho superado, ele ia adquirindo novas habilidades, fazendo novas conquistas que seriam úteis mais adiante. Então, o que simboliza esse trabalho de Hércules? O trabalho de Hércules, depois a gente vai conversar sobre isso, é o trabalho de todos nós, de superação de todos nós. No caso desse trabalho, é a superação dos vícios, que podem ser vícios físicos ou vícios morais, de caráter. Então, vencer a Hidra de Lerna é o exercício de combate aos vícios. E olha que interessante, Hércules precisou de contar com a ajuda de um amigo para dar conta de vencer essa prova. Quem será, metaforicamente, este amigo? Este amigo pode ser, literalmente, um amigo mais próximo que a gente possa contar. Pode ser alguém da família, pode ser um psicólogo, um profissional da área da saúde, pode ser um grupo de autoajuda, dependendo da área. Então, na superação dos vícios, na grande maioria das vezes, nós teremos que contar com a ajuda de um amigo para que a gente consiga superar o vício, mas é algo que a gente terá que vigiar eternamente. Assim como a 9ª cabeça da Hidra, que era imortal, e Hércules teve que, então, cuidar eternamente, vigiar eternamente. Pegando, assim, na questão do vício do álcool, por exemplo, a proposta do AA é essa, da pessoa se considerar sempre alguém que tenha que ter esse cuidado diariamente. Então, é essa proposta do cuidado, de estar sempre vigilante, para não se entregar de novo. Porque quem consegue superar um vício, se entrega um dia, né, a pessoa geralmente tende a ter uma recaída, qualquer que seja esse tipo de vício. Então, o que a gente vai entender? Que num número grande de vezes, a questão do vício, ela tende a ser uma espécie de compensação, uma forma de anestesiar de uma realidade muitas vezes dura, difícil, dolorosa, mesmo que num nível inconsciente. Mesmo que num nível inconsciente, porque muitas vezes a pessoa racionalmente diz:
mas a minha vida é perfeita, eu tenho tudo, tudo dá certo, a minha família é legal, eu tenho um bom trabalho e tal. Será? Será que é assim mesmo? Ou será que nós não estamos admitindo reconhecer algo que está lá escondido, está aparecendo outro algo que está distraindo a atenção como um novo problema, mais exposto, mais visível, para esconder um problema que está mais profundo, mas que é o problema real. Então, isso que eu estou dizendo vale para isso agora, dos vícios, e vai valer para daqui a pouco, que nós vamos conversar também sobre a questão das dietas, da alimentação. Então, vou lembrar um estudo que eu já trouxe aqui uma vez, que é um estudo que foi feito em laboratório com ratinhos, com cobaias, que é um estudo que por diversas vezes ele foi comprovado, que é um estudo que era o seguinte: os ratinhos, aquelas cobaias de laboratório, elas, todas as vezes que os cientistas colocavam água com cocaína como uma opção para o ratinho que estava em privação de água, quando ele ia beber, ele não bebia a água pura. Ele, na maioria das vezes, ele preferia beber água com cocaína. Porque o que se fazia em laboratório? Diluía a cocaína na água e colocava lá, o ratinho bebia. Então, olha que interessante, esse estudo foi replicado muitas vezes e todas as vezes se verificava o mesmo resultado. O ratinho, quando estava em privação de água, quando ele ia beber, ele preferia beber água com cocaína. Nós estamos falando de vícios, né? E aí, então, um cientista teve uma grande sacada e ele fez um experimento diferente e que foi muito legal, muito esclarecedor. O que ele fez? Ele foi e falou assim: olha, esse ratinho, ele vive sozinho, esse ratinho ele está em privação, esse ratinho não tem contato com nenhum, ele não pode fazer nada, ele está sozinho aqui nessa gaiola. Quem sabe se a gente der um estilo de vida diferente para o ratinho, quem sabe ele responde de um jeito diferente. Dito e feito, ele então pegou, ele criou um ambiente muito maior para o ratinho, né? Um ambiente onde tinha terra, tinha serragem, tinha lugares para ele esconder, tinha coisas para ele brincar. E o principal, além de ter comida em fartura, água, tinham outros ratinhos que ele poderia socializar, que ele poderia reproduzir se ele quisesse. E aí o que aconteceu? Nesta ratolândia, quando se colocava água com cocaína, adivinha? Nenhum dos ratinhos buscava água com cocaína. Todos preferiam a água pura. Ou seja, é a questão da felicidade. O ratinho se sentia feliz, ele buscava a água pura. Quando o ratinho estava isolado, em privação, isso é sofrimento. Não tinha contato com outros, se sentia sozinho. Ele, então, preferia água com cocaína. Então, olha que sacada interessante que ele teve. Então, a infelicidade, o estresse, a angústia pode ser algo predisponente a que o ratinho ou as pessoas possam buscar os vícios como uma forma de tamponar a dor, a angústia, as dificuldades. Então, fica aí uma sacada interessante. Será que as drogas, será que o vício, será que a propensão a qualquer tipo de vício não está aparecendo como uma forma de esconder, de tamponar algum tipo de dor emocional que eu estou sentindo? É para que a gente pense sobre isso. Agora, tem gente que tem refletido o seguinte: mas tem muita gente bem-sucedida aí que tem usado drogas que é para render mais. Inclusive, no meio organizacional, tem gente abusando de cocaína e também de álcool para ter melhores desempenhos nas reuniões, para participar mais, trabalhar mais.
E aí, como é que fica isso? Como é que se explica isso? Então a gente vai lembrar o seguinte. Primeiro que não tem nenhuma comprovação científica de que as drogas aumentam a criatividade. Não, nenhuma. Mas existe a comprovação científica de que as drogas têm a capacidade de inibir a autocrítica. Então, a área da censura do cérebro, ela tende a ficar anestesiada. Aí aquilo que estava contido pela autocrítica é liberada mais facilmente. Aí fica parecendo que a pessoa está mais criativa. Não está. Ela só está tendo coragem de se expor mais, de falar mais. E aí isso daí é o que muitas vezes acontece aí na adolescência, a pessoa às vezes se sentindo tímida na festa para conseguir uma namorada, um namorado às vezes bebe para liberar e ter coragem de ir e encontrar com a outra pessoa. Mas a gente vai lembrar o seguinte, isso é algo que está vindo de fora, isso é uma solução que está vindo de fora. Então o ideal é trabalhe o que está lá dentro, para você não precisar de nada de fora. Porque é possível que essa solução de fora gere um problema maior. Até ontem, um amigo veio me perguntar a respeito dos nootrópicos, que são aquelas drogas mais recentes que o objetivo delas é turbinar o cérebro, potencializar o desempenho de qualquer um. Quem não quer algo que faça o seu cérebro ficar mais rápido, com processamento mais rápido? Você muda a sua velocidade de conexão aí e você tem grandes sacadas, né? Então, tem muita gente utilizando para concursos públicos, para fazer Enem, para fazer vestibular, para render mais. A gente vai lembrar o seguinte, olha, não existe almoço grátis, não tem essa não. Então, olha, todo tipo de droga e medicamento, na medida que você vai usando, ele tende a apresentar efeitos adversos, reações adversas. E então, a questão é, com o tempo, você vai se permitir ter um desempenho agora que vai te trazer danos colaterais que podem ser graves mais adiante? É para que a gente pense sobre isso. Então, o ideal é, você quer o seu cérebro funcionando mais rápido? Você quer a sua capacidade de memória, de aprendizado potencializada? O que você vai fazer? Tenha uma boa qualidade de sono, faça meditação, não carregue lixo mental, faça atividade física, se libere das suas questões emocionais, faça uma boa alimentação. Então, pratique, exercite a memória e o aprendizado, porque o cérebro, assim como os nossos músculos, na medida que ele é exercitado, ele se potencializa nas suas respostas. Se você usa pouco, se você está na preguiça mental, é igual ao músculo, pode ir atrofiando. Então vamos pensar sobre isso. Bugs Show News está dizendo o seguinte, mais mal, eles sabem que mais para lá vão sofrer as consequências. Sim, mais cedo ou mais tarde, essas consequências tendem a aparecer. Gente, tem um filme aí, Sem Limites, filme muito legal, que fala exatamente desse tipo de droga, que são medicamentos nootrópicos. Aquela droga do filme é só no filme que existe, ela não existe de verdade, não. Mas as pessoas ficam sonhando com algo de fora que dê uma resposta mágica para você melhorar o seu desempenho. Pensa em progresso, pensa em melhoria contínua, pensa em pequenas coisas que somadas vão trazer um percentual grande de desempenho para você. Já a bebida é temporária e só naquele momento o agir, sim. Então aqui, cocaína, maconha, álcool, gente, efeitos transitórios, respostas vindo de fora.
efeitos semelhantes você pode conseguir praticando meditação, praticando autoanálise, reflexão. Você consegue entrar em estados alterados de consciência naturalmente, potencializando aí o seu relaxamento, fazendo exercícios aí mentais que podem trazer benefícios para você sem você comprometer nem a sua mente, nem o seu psiquismo e nem o seu corpo. Porque, gente, as consequências para o psiquismo do uso de drogas, quaisquer, são terríveis. Então, para que a gente esteja bem, o ideal é esteja limpo e se ajude em relação a isso. Quanto mais natural, melhor. Então, e dentro dessa questão dos vícios, olha, pensa o seguinte: por que as pessoas se viciam em qualquer coisa? Pode ser no celular. Por que a gente se vicia no celular? Por que a gente se vicia numa bebida, numa droga, em pessoas? Por quê? Porque nós temos no nosso organismo células que têm receptores para aquele tipo de estímulo. Então, nós podemos nos viciar em qualquer coisa, até em emoções. Então, até em emoções nós podemos nos viciar. Podem ser emoções de insegurança, de raiva, de medo. Quanto mais eu estimulo o meu organismo com determinada emoção, mais o meu organismo se habitua e inconscientemente pede ela, aquela emoção. Então, olha, um exemplo muito comum de acontecer é a raiva. Então, quando as pessoas estão muito irascíveis, com muita frequência, tudo que elas fazem desperta raiva. Qualquer coisinha, pode ser que essa pessoa esteja viciada na raiva. E aí, sabe o que acontece? Não é que o mundo está contra a pessoa despertando a raiva. É que a pessoa muitas vezes inconscientemente busca situações e se coloca em situações onde ela vai ter despertada nela a emoção da raiva. E aí é aquela situação. O vício é quanto mais você estimula, mais ele aparece. Então vamos pensar o seguinte: a gente deve selecionar as coisas que a gente busca, as coisas que a gente lê, porque em tudo nós alimentamos o nosso psiquismo. Então vamos ser seletivos em relação a isso. É uma válvula de escape o celular. Sim, uma válvula de escape é uma forma de, muitas vezes, de nos anestesiar. Pode acontecer. Vamos lembrar, tudo que é demais, vício é tudo aquilo que a gente não tem controle. Vício é aquilo que a gente não consegue parar. É aquilo que a gente se vê tentado. É aquilo que se você não mexer, você vai ficar incomodado. Isso é o vício. O vício mexe, sabe no quê? Na nossa vontade. Gente, é talvez a área mais importante que nós temos do psiquismo, é a área da vontade, porque ela geralmente vai gerenciar todas as outras. Quando a área da vontade está abalada, todo o nosso funcionamento fica afetado. A Elisângela está dizendo: nunca imaginei que poderíamos viciar em emoção. Sim, Elisângela, podemos nos viciar em emoções, quaisquer emoções. As emoções, para que a gente sinta, ela ativa toda uma área química e o nosso corpo, o nosso organismo pode se sentir hiperestimulado numa determinada emoção. E aí, a partir daí, nós inconscientemente buscaremos nos nutrir daquela emoção. Por mais que a gente racionalmente diga, mas eu não quero sentir raiva, por exemplo, mas a gente é atraído para aquilo. Aí eu não quero sentir medo, e aí várias situações vão me colocar nessa situação. Né? A Simone está dizendo, eu nunca havia pensado nisso. A Roberta dizendo, podemos ser codependentes então do vício emocional do outro? Sim, podemos, porque o codependente, gente, toda vez que existe um dependente, vai ter alguém que vai fazer um papel de codependência aí, que é alguém que de alguma forma nutre, mantém, mesmo que inconscientemente. E aí, quando se fala até de questão emocional, às vezes é o outro que está nutrindo aquilo ali. Porque as pessoas se colocam
em situações que às vezes são adoecidas. E aí as pessoas cumprem scripts umas com as outras, onde uma alimenta a outra. Em relacionamentos que não são legais. O povo chama de relacionamento tóxico. Sim, é isso aí, relacionamento tóxico é isso. Um alimentando a dor emocional do outro, um machucando o outro, um se mantendo num relacionamento e o outro mantendo aquilo num estado de codependência. Aí a pessoa fala, não tá bom, mas ela às vezes não consegue sair, porque tem alguém nutrindo e alimentando aquilo ali, né? Simone está dizendo o seguinte, mas quando passa a ressaca do constrangimento, é um castigo, um martírio. Sim, é verdade. Então, às vezes a pessoa se coloca em situações que na hora parece a saída, é a saída que a pessoa teve. Mas depois, quando ela fica mais lúcida, que ela vai refletir sobre aquilo, muitas vezes ela fica se culpando por aquilo que ela fez, por aquilo que ela se permitiu. A Daphne está dizendo o seguinte, também não tinha pensado, muito menos em emoções como a raiva, sempre aprendendo. Tá? Obrigado, Daphne, pelo comentário. Sim, tem muitas coisas para a gente refletir sobre isso, porque geralmente as pessoas trazem uma análise muito pontual, mas muitas das questões tendem a ter repercussões muito mais amplas. Então, quando a gente pensa no vício, que é uma questão de dependência, a dependência não vai aparecer, na maioria das vezes, só em relação àquele objeto. Ela tende a ser mais ampla do que aquilo. Então, uma pessoa que se permitiu, que acabou caindo num vício de uma droga, por exemplo, o vício dela, a dependência dela não é só daquela substância. Ela vai ter dependência de pessoas, ela vai ter muitas vezes uma dependência financeira, uma dependência emocional e por aí vai. Então tende a ser mais amplo, né? A Roberta está dizendo, somos viciados em ser quem somos, então, bioquimicamente falando. Roberta, sim, e é isso que nos prende na dificuldade de crescimento e de mudança, porque todo viciado é um conservador em manter aquilo que conhece. Nós estamos viciados em manter a nossa visão, o nosso posicionamento do jeito que ele se encontra. Nós buscamos nos manter como nos encontramos, porque é mais cômodo. Então, nós estamos viciados na posição que nos encontramos hoje. Então, sair disso é abrir mão do vício de ser quem somos, porque crescer significa eu deixar de ser exatamente como eu sou agora para eu ser alguém novo. Ser melhor é ser você diferente. E aí, você dá conta de ser diferente de quem você é? Você vai lidar com isso? E, meu Deus, e se eu deixar de ser quem eu sou? Quem eu serei então? Juliana dizendo, mas como passar a ser menos dependentes? Pois é, esse é um trabalho, esse é um exercício da gente ter um autocontrole maior e nisso, dependendo do tipo de dependência, nós deveremos buscar ajuda. Pode ser ajuda, pode ser um livro, pode ser uma palestra, mas muitas vezes vai ter que ser uma ajuda mais direta, mais personalizada, dependendo do tipo de vício. Sim, uma ajuda química, uma ajuda medicamentosa. Então, por exemplo, no vício de drogas, aqui vai precisar também de um tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, psiquiátrico, do grupo de autoajuda. Então, existe um gasto de energia grande para sair do vício. E o vício, ele tende a mexer com a questão da vontade. Por isso, muitas vezes, a parceria de pessoas amigas, da família, para acompanharem, para darem uma ajuda no início, olha, e até a pessoa conseguir dar os primeiros espaços para se sentir mais forte, isso é importante, né? Então, nem sempre a gente consegue sozinhos, mas o exercício de sair dessa dependência é o exercício da gente ir experimentando
cada vez menos o contato. E olha, tem situações que as pesquisas dizem o seguinte, por exemplo, quando a gente está falando de dependência do tabaco, dependência da droga, de algum tipo de droga, dependência do álcool, todos os estudos apontam o seguinte, tem gente que fala assim, eu vou diminuir para ir parando. Não vai parar nunca. É o tipo de coisa que os resultados são mais favoráveis para quem abre mão total de usar aquilo. É tipo isso. Vai surgir no momento seguinte uma vontade imensa. É a abstinência aparecendo. É o próprio organismo pedindo mais daquilo que a gente ofereceu já demais. E tem gente que às vezes acha, ai meu Deus, mas eu não tenho esse problema, porque eu sei que o dependente é aquele que todo dia... Não necessariamente. Por exemplo, o álcool é uma droga social e às vezes a pessoa bebe uma vez na semana. Mas se o dia que ela bebe, se ela tende a perder o controle, ela tende a exagerar demais, muitas vezes se configura isso daí. Então, a gente literalmente abra mão disso. Não vai fazer bem. Então, passar por este período inicial, que é o período crítico. Quanto mais distantes da última vez que a gente teve contato com aquilo que é o objeto do vício, mais fortes a gente vai ficando. Quanto mais próximos dele, mais intenso tende a ser aquele impulso de ansiedade, de abstinência, da gente querer ir para aquilo. Então, é um exercício de fortalecer a vontade. A vontade tem que aparecer. Se a vontade não aparecer, a gente não consegue se desvencilhar de qualquer tipo de dependência, que aí pode ser do jogo, pode ser do celular demais, pode ser de uma outra pessoa, pode ser de uma emoção, pode ser de determinados posicionamentos nossos e por aí vai. Então é um exercício de autodescobrimento, de fortalecimento da vontade e que muitas vezes vai entrar no a gente adquirir algo novo para colocar no lugar. Da gente às vezes buscar uma ajuda para dar conta do que, dependendo do que seja. Tá? Então vamos pensar sobre isto. A Elisângela está dizendo, mas isso é difícil. Isso é difícil. Por isso que o ideal é nunca se permita entrar num vício, porque para sair tende a ser difícil. Né? É aquilo que o Nietzsche falou. Toda vez que você olha para o abismo olha de volta para você. Os vícios são coisas que, na medida que a gente se permite, depois para largar daquilo, dá muito trabalho. É possível? Sim, total que é possível. Tá? Todos os vícios, sem exceção, têm tratamento. Tratamento. Mas é o tipo de tratamento que a pessoa, mesmo depois dela estar em abstinência, ela vai ter que estar vigilante para não se permitir adentrar de novo. Existem casos da pessoa, às vezes, fica anos em abstinência, um dia de vacilo, a pessoa tem a recaída e começa tudo outra vez. A Simone está dizendo, além da desintoxicação demorada, né? A pessoa fica fora do controle e não é fácil, tem que querer. Eu vou dizer assim, Simone, mais ou menos como é que funciona. A pessoa ela ficou 10 anos num determinado vício. Aí ela para. Ela vai ficar mais ou menos 10 anos em abstinência, que é o mesmo período de tempo de uso daquele vício, para a partir daí ela começar a ter mais autocontrole. Nesses primeiros 10 anos é muita vigilância. É aquela proposta do diariamente de jeito nenhum. Mesmo que depois desses 10 anos nunca se expõe ao vício, mas aí tende a ser mais tranquilo. Então, é exatamente isso. É como se fosse assim, olha, você estava seguindo por um caminho, você entrou num atalho, e esse atalho te tirou do caminho. Você caminhou 10 quilômetros para lá, você vai ter que caminhar, você está no caminho certo agora que você está na direção certa, mas você vai ter que voltar 10 quilômetros para voltar a um estado semelhante ao que você estava antes de adentrar pelo vício. Entendeu? Então é assim, a gente pode até ter propensões, por isso que a gente nunca sabe, será que eu carrego aí uma propensão a algum vício? Eu vou me permitir me expor
algo que pode me fazer mal. Então o ideal é não. Mas se eu sair, ok, volte, mas o tempo que a gente ficou fora, o tempo que a gente ficou no vício, é o tempo equivalente para eu voltar a um estado semelhante ao que eu estava antes de adentrar pelo vício. Mas, mesmo a partir daí, eu terei que manter sempre a vigilância para não me permitir a exposição de novo. A Dani está dizendo o seguinte: é preciso vencer o vício todos os dias, um dia de cada vez. Isso. Então, é por isso que, nessa proposta de se trabalhar qualquer tipo de vício que seja, qualquer, a proposta é simples. Se você fala assim, meu Deus, mas eu não sei se eu vou conseguir nunca mais me expor ao vício. Eu não sei se eu dou conta de repente, não beber, não fumar mais. Aí, quando você fala a palavra nunca, é verdade. Nunca é muito duro. Eu não sei se eu vou dar conta de nunca mais me expor ao vício. Mas todas as pessoas, todas sem exceção, por um dia elas conseguem. Até o final do dia de hoje você consegue. Isso eu tenho certeza. Então aí entra a vontade. Fala assim, não, só hoje. Só hoje. Hoje eu não vou beber. Hoje eu não vou fumar. Hoje eu não vou usar droga. Hoje eu não vou me irritar. Hoje eu não vou permitir baixar a minha autoestima. E por aí vai. Hoje, só hoje. Amanhã você começa de novo essa proposta. Um dia de cada vez. O Davidson está perguntando se comida também é um vício. Davidson, é sobre o próximo tema que nós vamos falar. Sim, a comida pode se tornar um vício. E é um vício grave esse daí. A comida pode se tornar um vício. A gente pode se viciar em comida. Então, Juliana, quando temos mais de um vício, recomenda-se focar em reduzir um por vez? Ou não necessariamente? Olha, depende do tipo de vício, porque muitas vezes é comum de um vício levar ao outro. Nem sempre, mas muitas vezes um vício leva ao outro. Por exemplo, existem pessoas que eu conheço que o vício da bebida estava atrelado ao vício do cigarro. Aí a pessoa fumava e já emparelhou estímulos. Logo depois, ela pedia um pouco da bebida. Nesse caso, não sei, talvez o ideal seja abrir mão dos dois, porque aí a gente vai ter que repensar algumas coisas. Por exemplo, nesse caso, às vezes o ambiente que a pessoa está se expondo, algumas pessoas também. Então tem alguns outros fatores aí. A Simone Rodrigo, isso funciona para metas também, não é? Um dia de cada vez com foco, pois tendemos a começar e logo desistir, principalmente da dieta. Isso. Então, para qualquer coisa. Se a gente às vezes coloca uma meta gigante, às vezes a gente não consegue. Fala assim, meu Deus, eu não dou conta de caminhar mil quilômetros. Não, 1000 quilômetros você não dá conta. 1 metro você dá conta? Dou. Então dá um passo agora. Um passo por vez. Aí 1 passo por vez, quando você vai ver, você já andou 100 metros. Quando você vê, você andou 1 quilômetro e assim por diante. E aí no tempo, na consistência, 1 passo de cada vez, você vai vencendo e indo cada vez mais na direção daquilo que é o seu objetivo. E aí o objetivo é sempre esse, de manter o foco para você não se esquecer da direção que você está indo, né? Então, só para a gente encerrar essa primeira parte, gente, o nosso tempo está acabando. O nosso tempo está acabando, tanta coisa para falar dentro disso. Então eu tenho uma proposta. Não vou entrar na outra parte, porque senão vai ficar muito corrida, que é a parte da dieta da alimentação. E aí eu vou trazer da próxima vez e a gente vai poder conversar um pouco mais, porque já entrou dentro do tema de agora. Vocês já começaram a trazer perguntas, que são as perguntas que a gente vai trabalhar, mas tem algumas coisas para conversar. Mas eu quero trazer uma história que tem a ver com os vícios, para a gente entender o que representam os vícios. E é uma história real, vocês conhecem, é uma história de um personagem clássico que existiu de verdade, que é o Sócrates.
Sócrates é um dos pais da filosofia, uma das pessoas mais sábias que já nasceram na Terra. É alguém com uma história incrível. E então, Sócrates, ele começou a pregar contra os 70 tiranos lá em Atenas. E acontece que Sócrates foi preso e levado a um julgamento arbitrário. E acontece que, durante o julgamento, o juiz disse: "E eu te condeno à morte." E Sócrates, que pregava a verdade, a liberdade de raciocínio, de entendimento, ele estava sendo condenado à morte ali naquele julgamento injusto. E então o juiz disse: "Mas você está condenado à morte." E Sócrates, com tranquilidade, ele sorriu. E o juiz disse: "Mas você está sorrindo?" E Sócrates disse: "Sim, porque isso não tem o menor cabimento. Porque todos nós, quando nascemos, já nascemos destinados a morrer. Então, todos nós já nascemos julgados com o objetivo de morrer." Aí o juiz disse assim: "Olha, mas eu estou te condenando a você morrer mais cedo." Ora, Sócrates sabia que todos nós já nascíamos condenados a morrer, porque todos nós temos uma finitude biológica, orgânica, e ele então não deu importância. E Sócrates então foi levado ao cárcere para aguardar o dia da execução. Acontece que ele recebeu a visita de um dos seus discípulos, chamado Críton. E Críton visitou Sócrates e disse: "Mestre, eu venho te trazer a liberdade." E Sócrates, que estava preso ali, falou assim: "Não, Críton, eu sou livre." E o Críton disse: "Não, mestre, o senhor está preso, isso aqui é uma prisão, uma masmorra, tem grades, tem cimento, tem uma porta de ferro, o senhor está preso." "Não, Críton. Quem está encarcerado é quem está preso aos vícios. Eu não trago vícios, eu tenho a liberdade de raciocinar, de pensar por mim. Então eu sou livre. Mas me diga uma coisa, como é que você pretendia me tirar daqui?" E o discípulo disse para ele: "Ora, nós subornamos os guardas." E o Sócrates disse: "Vocês subornaram os guardas para que eu saia daqui para pregar sobre a verdade, a honradez? Pois eu não sairei. Diga para os teus amigos que Sócrates ficará." E Sócrates, que teve a oportunidade de sair daquela maneira, escolheu ficar, porque ele viveu de acordo com aquilo que ele acreditava. Ele era livre para pensar, para raciocinar. Ele não trazia nenhum tipo de vício. Tanto que ele também foi considerado o homem mais sábio do seu tempo. E ainda enquanto ele estava na prisão, ele recebeu a visita da sua esposa. E ela disse para ele: "Mas Sócrates, o seu julgamento é injusto, você está preso injustamente." E Sócrates disse: "Verdade, mas você gostaria que eu tivesse sido preso justamente? Ou seja, você queria que eu tivesse errado de verdade para que eu tivesse sido preso? É melhor eu estar preso com a consciência tranquila. Eu sou livre por conta disso." E ele então foi levado a julgamento e a execução dele foi ele beber cicuta. Ele bebeu uma dose altíssima que seria capaz de matar alguns cavalos e ele morreu ali, vivendo de acordo com aquilo que ele acreditava, livre na sua consciência. Então, isso é o mais importante, a gente lembrar que é importante a gente ser livre no nosso entendimento, na nossa consciência, que a gente não se permita se expor aos vícios, porque depois que a gente acaba adentrando pelos vícios, sair deste caminho são labirintos escuros, com saídas difíceis. É possível, mas vai exigir da gente fortalecer a vontade e buscar a ajuda adequada. Vamos pensar sobre isso. A Simone está dizendo que foi fantástico, a Áurea, autoobservação e muita paciência, a Juliana agradecendo, dizendo que foi incrível, a Rosa agradecendo as lições que ajudam a refletir, a Mara Rubia acenando,
A Rosa dizendo: o livro Conecte-se a você, tem ajudado muito. Que bacana, que bom, Rosa, é isso aí. Gente, fica aí, sugestão de leitura, Conecte-se a você. A Gracinha agradecendo, desejando um bom restante de semana. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a você que ficou até agora. Se essa live foi útil para você, se você considera que esse conteúdo é importante, eu te peço uma coisa. Deixa o seu joinha depois e vai lá na setinha, no aviãozinho e compartilha essa live com outras pessoas. Compartilha para que outras pessoas possam se beneficiar, para que a gente possa envolver outras pessoas com este conhecimento. Então, penso que é importante e é um conteúdo, um material que pode ajudar outras pessoas. A Daphne está deixando a pergunta aí, se os vícios têm relação com as crenças. Sim, os vícios têm relação com as crenças e crenças não trabalhadas podem dar brechas, aberturas para a gente entrar ou às vezes para a gente não sair dos vícios. Uma coisa e outra. A Daphne está dizendo que o livro é fantástico, leitura diária. Que bacana, Daphne, que bacana, isso aí. O Conecte-se a Você ele é para dialogar, para conversar na hora que a gente está lendo. É como se você estivesse conversando ali com alguém que está te ajudando nessa jornada do autoconhecimento, com as questões do dia a dia. Então, a Dirley agradecendo, a Ellen também, a Rita, Gracinha. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela presença, pelo feedback de vocês. E olha, vai lá no meu direct, manda a pergunta diretamente por lá. Um tema que você queira trabalhar, uma questão que você considere que seja importante para ajudar uma outra pessoa ou você. A gente mantém todo o sigilo, o nome de ninguém aqui é exposto. A gente busca trazer de forma que possa beneficiar a própria pessoa e, de um modo geral, a outras também que podem estar passando por essa mesma questão. E olha, esses temas todos são temas das nossas vidas. Então, mande as suas questões lá pelo direct, pode ser por texto, pode ser por áudio. Tá, que a gente vem trazendo aí. Então, na nossa próxima live, a gente vai conversar sobre a questão da dieta, da alimentação, do vício ligado à alimentação, dessas dificuldades. Que foi uma pergunta que foi mandada por uma pessoa que eu respondi em 15 segundos. Não é suficiente. Eu me senti na necessidade de trazer um pouco mais de tempo. Então, gente, muito obrigado. Eu te vejo na próxima semana. Quarta-feira, meio-dia, na nossa conversa com o psicólogo. Um beijo para você e até lá. Gratidão por estar comigo até agora.